Estamos aqui para mais um encontro Safra. Eu sou o jornalista Carlos Alberto Sardenberg e o nosso convidado é o Joaquim Levy, diretor de Estratégia Econômica e Relações com o Mercado aqui do Safra. Joaquim, muito obrigado. Obrigado, satisfação estar te encontrando e ter essa oportunidade de estar conversando com todo mundo sobre economia brasileira, né? Bom, o nosso assunto, nós estamos iniciando aqui o segundo semestre desse ano de 2021. E o nosso assunto é o ambiente, as possibilidades de recuperação da economia. Já temos uma grande parte da população vacinada, especialmente em alguns estados, como São Paulo, por exemplo. E com a vacinação começa a haver relaxamento das medidas de restrição de movimentação, muitos setores da economia já abrindo. Então eu queria de você uma primeira interpretação. A gente pode falar que o país está de fato iniciando uma recuperação, uma retomada de crescimento, ou é apenas assim um rebate depois da pandemia? Olha, essa é uma excelente pergunta. Evidentemente, a gente teve uma recuperação rápida, forte, em parte por causa da ação governamental bastante intensa ano passado, né? Se a gente for medir tudo, gastou-se mais ou menos 10% do PIB, algo como uma injeção, né, fiscal da ordem de quase R$1 trilhão. Né? E isso significa que esse dinheiro que entrou na economia, ele permitiu um segundo semestre ano passado muito forte e na medida em que não há outros choques, e mesmo o choque que houve do aumento da Covid em março, abril, até comecinho de maio, ele tendo sido acomodado dentro da economia, significa que a gente continua com esse impulso. Esse impulso não se dissipou totalmente. Ele se dissipou em parte em aumentos de preço. Mas aquela energia que veio dessa injeção de recursos do governo, através do auxílio, de empréstimos, de uma série de ações de apoio, ela está permitindo a economia continuar crescendo. Além disso, a gente teve um fenômeno que acontece de tempos em tempos, mas relativamente raro e muito intenso, que foi o quê? Essa subida do preço das commodities, que permitiu que a renda da nossa exportação aumentasse significativamente. O nosso balanço comercial aumentou de algumas dezenas de bilhões de dólares. Também algo na casa de 1 ou 2% do PIB. Então, essa combinação de fatores que impulsionaram a economia permitiram que boa parte da economia esteja até já rodando acima do que ela estava rodando antes da pandemia, mas com muita desigualdade entre setores. Agora, crescimento, além de onde a gente estava em 2019, isso está começando agora. E aí, obviamente, o ritmo é diferente. Então, a gente fez uma recuperação muito rápida, tá certo? Da ordem de 4%, 5% lá do Vale, a gente recuperou tudo. Agora, para voltar a crescer, a que ritmo a gente vai voltar a crescer, o que esperar para 2022, aí isso tem a ver com um conjunto de fatores bem mais amplos, alguns que, inclusive, precedem a pandemia. Nós vamos voltar nesse ponto, mas antes eu queria ficar um pouco ainda em 2021, porque você falou, por exemplo, que parte dessa recuperação apareceu em preços, né? E, de fato, nós temos uma inflação que está bem puxada. A um determinado momento, tanto o Banco Central como diversos analistas, todos nós estamos dizendo, não, parece provisório, é um choque provisório, mas ele parece que é mais do que provisório, né? E em cima disso veio a crise hídrica, com um choque forte aqui no preço da energia. Mudou o cenário de inflação. Como é que você está vendo o cenário de inflação? Sem dúvida nenhuma, ele mudou. Primeiro, por causa da velocidade. Então, quando você tem uma recuperação muito rápida, como a gente viu, é difícil a oferta acompanhar a demanda. Inclusive, uma coisa muito interessante, que é um assunto correlato, que a gente pode explorar depois, mas que tem a ver com a inflação, que é o quê? Se você olhar o crescimento nessa primeira metade do ano, você vai ver que boa parte do crescimento do PIB, do jeito que ele é medido, tem a ver com o quê?
aumento de estoques. O que quer dizer isso? No ano passado, a velocidade do consumo foi tão grande que você desestocou a economia inteira. Vendeu tudo que tinha na prateleira. Né? E daí que os preços tinha subiram parado tanto. de produzir. Tinha parado de produzir e também porque mudou o tipo de consumo. Né? Você não podia ir no restaurante, você compra mais coisa em casa, mais comida, mais isso. Bom, isso não foi só no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar na Ásia, em todo lugar no mundo aconteceu isso. E é uma das razões porque a gente teve esse aumento de inflação global. Né? Inflação das commodities, a inflação da alimentação. Né? Aqui no Brasil se mencionou o aumento de preços. Um dos principais aumentos de preços foi o quê? A alimentação no domicílio, né? Como eles chamam. Então, esses preços eles pararam de subir. Eles vão cair? Provavelmente vai demorar um pouquinho. Mas, se a gente olhar a inflação daqui para frente, a influência de alguns fatores que foram muito importantes nos últimos 12 meses, está começando a arrefecer. Em alguns casos, por exemplo, o arroz. Né? Sempre tem que falar de alguma comida. O arroz, ele até caiu um pouquinho. Outros vão parar de crescer. A questão é a seguinte, quando você para de crescer, significa que a inflação virou zero. Então, a inflação deve diminuir, a inflação, quer dizer, a subida dos preços deve diminuir. Os preços vão cair, aí eu acho que já é um pouco de otimismo, como geral. Alguns preços até vão cair. Então, assim, o ano passado, grande velocidade, mudança do tipo de consumo no Brasil e no resto do mundo, tá certo? Nos levaram a esse quadro. E como você falou, aí teve o que a gente chama, né, preços administrados, que é a gasolina, que é a eletricidade. Esses também, nesse ano de 2021, foram uma grande surpresa. Eles estão contribuindo para grande parte da inflação. Alguns deles devem parar de crescer, talvez até caiam um pouquinho no ano que vem. Você está falando do petróleo, da gasolina. O petróleo, por exemplo, dependendo da taxa de câmbio, etc. A eletricidade é um pouquinho mais complexo, porque algumas coisas estão entrando agora com essas bandeiras, né, que estão enfrentando a inflação. Algumas outras coisas só vai sentir quando tiver o reajuste das tarifas das distribuidoras ao longo de 2022. Então, mesmo que a situação hídrica, né, de água nas represas melhore, ainda assim a gente vai ver repercussões ao longo de 2022. Então, é um quadro mais complexo. Por isso, a taxa de juros está subindo mais rápido. Por isso, a taxa de juros está subindo mais rápido. Você acha que ela chega no final do ano a quanto? Olha, a Selic, estamos falando da Selic. A Selic deve ficar muito próxima de 7, possivelmente até um pouquinho acima de 7, porque mesmo com a diminuição do passo da inflação, é provável que na virada do ano a gente ainda esteja com inflação mensal anualizada rodando 4 e pouquinho, então acima da meta do Banco Central. E aí isso exige uma taxa de juros um pouquinho mais salgada. Então, hoje o mercado está falando até mais alto que 7. Mas teremos uma inflação chegando no final do ano com uma inflação anual de 4. Desse ano vai ser 6,5, né? Daí para cima. Você está falando de 2022. Vai vir 2021, 12 meses, em dezembro. Quando chegar em dezembro e olhar os últimos 12 meses, deve dar uns 6,5, um pouquinho mais. IPCA. IPCA. Certo. O que significa que o salário mínimo também vai subir por aí e, portanto, vai carregar um pouquinho de inflação para 2022. 2022, o Banco Central queria que fosse 3,5, mas agora está parecendo mais próximo de 4 do que de 3,5. Agora, isso leva a uma outra questão, né? Você falou que o governo colocou algo como R$1 trilhão de reais na economia. Então, fez um déficit enorme, a dívida subiu. E a questão que eu pergunto para você é o seguinte, o Banco Central é capaz de fazer o serviço de conter a inflação sem o apoio do fiscal, isto é, do controle das contas públicas? Olha, em princípio, o governo está apoiando agora em 2021 o aumento, até o que está fora do teto do gasto, né? Foi bem mais moderado, deve estar na casa de uns 100 e poucos bilhões, não foi que no ano passado de quase 900 bilhões. Os governos subnacionais estão com caixa bom, porque também esse aumento de consumo de produto industrializado, isso gera muita receita para o governo estadual, porque é ICMS, né? Uhum. Então eles também estão confortáveis. Então a situação fiscal,
pelo menos no momento, está mais ou menos ok. E a situação, vamos dizer assim, de demanda agregada causada pelo governo também não está exacerbada, tá? Então, eu diria que, em termos de demanda interna, no momento, o Banco Central está numa posição relativamente confortável e o que ele está mais é botando um pouquinho de freio por causa do que a gente herdou do ano passado, mais do que necessariamente de que continue havendo uma injeção de gastos, ainda que o governo esteja aí, por diversas razões, algumas meritórias, querendo aumentar as transferências de renda, né? Um número bem mais alto do que se tinha antes. Exatamente. Está se falando num Bolsa Família turbinado. Você acha que tudo bem? Olha, o Bolsa Família é um programa excelente, tem quase 20 anos que ele roda, tem tido um impacto numa geração inteira de brasileiros, com um custo muito baixinho. E ele tinha algumas características... Quer dizer que pode aumentar? Sempre pode aumentar, sempre tem demanda para aumentar, mas ele tinha algumas características muito interessantes do ponto de vista fiscal. Eu estava lá quando o programa iniciou e foi desenhado de uma maneira que nunca criasse um constrangimento fiscal, mas ao mesmo tempo estivesse ajudando as famílias. Então, digamos assim, quem pode ser exatamente contra você aumentar um pouco o valor do benefício? Até você tentar aumentar um pouco o número de pessoas, né? Tem certos parâmetros para isso. Mas, enfim, é um gasto que até hoje, tomara que aí com a reforma que venha se mantenha assim, mas até hoje foi um gasto muito eficaz, muito eficiente, muito resultado para pouco dinheiro, relativamente pouco dinheiro gasto. Não, de fato é um dos melhores programas sociais no mundo todo, né? É verdade. No mundo todo. E aquela ideia de entregar o cartão para as pessoas, né? Você se lembra que no começo havia uma discussão que as pessoas iam usar mal o dinheiro. Não, eles sabem usar o dinheiro muito bem até, e faz muita diferença, principalmente no interior do Brasil, né? Exatamente. Muito pouquinho dinheiro, sei lá, menos de R$200 por mês. Faz diferença. Mas faz uma enorme diferença para uma família no interior do Brasil. A gente falou aqui de PIB, de inflação. Falar nisso, qual é a sua previsão de PIB para esse ano? O PIB desse ano a gente está em 4,8, um pouquinho abaixo de 5. O pessoal aí já está em 5. Por algumas das razões que eu te falei. Não é pessimismo não, tá? A gente tem uma visão construtiva. Mas a gente tem que entender que parte do que a gente está vendo hoje, na verdade, é um pouquinho de continuação do ano que vem e a demanda agregada, daí até que eu te digo que o Banco Central não está sob uma pressão, porque a demanda agregada está relativamente modesta. Então, por exemplo, o ano passado, com essa dinheirama toda que entrou na economia, a poupança das famílias subiu. Essa poupança a gente já está começando a ver, até para poder manter o mesmo ritmo de consumo, ela não só ter zerado, mas provavelmente virando para negativo. As pessoas vão ter que estar despoupando. E se abrir o restaurante, se puder sair, etc., você vai querer gastar um pouquinho. É bom, porque mantém a economia aquecida, mas significa que você vai estar reduzindo a tua poupança, né? Então, e além do que tem esse risco hídrico que você mencionou, então a gente está sendo cauteloso, apesar desse começo de ano bastante favorável, em relação ao que a gente está vendo de PIB para o ano como um todo. Agora, a questão que todo mundo levanta, Joaquim Levy, é o seguinte, é a questão do emprego, né? Nós temos esse processo aqui de recuperação de diversos setores da economia, mas um desemprego enorme, né? Tá quase 15 milhões de pessoas desempregadas no critério do IBGE. Por que isso? Olha, pessoal, esse é o tema mais complicado que a gente tem no momento. Porque a gente não sabe exatamente qual é o número. A culpa não é exatamente do IBGE, mas esse número que você falou é a famosa PNAD. O que quer dizer PNAD? É a Pesquisa Nacional de Amostragem por domicílio. Só que está por telefone. Pois é. Aí surgiram até algumas coisas muito engraçadas. Lá o IPEA abriu o que eles chamam de microdados, foram ver lá todos anônimos, mas ver todos os detalhes e descobriu que o número de pessoas acima de 70 anos dentro da amostra tinha aumentado enormemente. Você imagina por que é isso? Porque estão em casa. Mais do que isso, pelo seguinte, porque você, como é para ser domicílio, você quer ligar para um telefone que você sabe onde é que está. Agora, quem que tem telefone fixo hoje em dia? Ninguém, a não ser quem já tinha muito tempo atrás, tá certo? Você já tinha, você manteve, mas você se mudou, então os jovens não têm, né? Eu vim para São Paulo, não botei o telefone fixo em casa. Então isso
que aconteceu? Essas pequenas coisas tornam hoje a interpretação de qual é o real nível de desemprego muito difícil. Muito difícil. Tem uma outra estatística que você conhece bem lá, que o CAGED. O CAGED, o ministro diz todo dia que está aumentando o desemprego, tem mais emprego hoje do que tinha antes da pandemia e tal. Então, assim, está um pouco difícil de navegar, a gente saber. Eu diria que algumas indicações sugerem, aqui não vai nenhuma complacência, que a situação de emprego é um pouco melhor do que a PNAD e os telefones fixos sugerem, tá certo? Mas é uma coisa preocupante, é uma coisa que já vinha de alguns anos, antes da pandemia, e, obviamente, ela cria uma preocupação em relação ao bem-estar da população, ao equilíbrio da próprio crescimento econômico. Eu acho que a volta do emprego tem que estar, vamos dizer, ser a pauta número 1. Agora, ela só vem também se você tiver mais investimentos. Por isso a gente tem, inclusive, apontado a importância de se criar um ambiente favorável ao investimento. O investimento ainda continua muito baixo. Pois é, e o investimento público quase zerado, né? Também há desafios em se ter o investimento público. Teve algumas coisas boas. O investimento externo, direto, caiu muito também. Também tem caído. Então, essa questão da atratividade para o investimento é importante. Houve progressos em algumas áreas, né? A gente teve aí um marco de saneamento, permitiu aí o setor privado entrar em algumas áreas importantes. No Rio de Janeiro, tem várias cidades aí querendo também ter o saneamento com empresas privadas, há um apetite para isso, mas quando você olha o investimento das empresas, ele está bastante contido. E aí é uma coisa que liga uma com a outra, né? Se eu acho que o desemprego está alto, talvez não tenha tanta demanda, aí eu vou ser mais cauteloso com o meu investimento. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco isso, e eu acho que a gente ter, vamos dizer, uma atitude construtiva é importante para ver essa máquina voltar a acelerar e superar também aí a questão do risco hídrico, né, que você mencionou, e que vários, aí, aqui no Brasil tem uma boa base de pesquisadores, de pessoas que entendem o risco, estão acompanhando de perto, e a gente ainda tem uns 2 ou 3 meses para descobrir se a gente vai conseguir superá-lo. Exatamente, ainda estamos em tempo. Agora, tem mais uma questão que é a seguinte, a questão do dólar, que todo mundo pergunta. Com esse volume de exportações que nós temos, né, com o volume de reservas que tem o país e com esse boom de commodities, né, a exportação deu um saldo tremendo, né, uma tremenda entrada de dólar. Por que o dólar, e o juro subindo, por que o dólar não cai? Olha só, isso é uma excelente pergunta. É assim, se a gente for pensar, o grande equilíbrio da moeda, ela se dá, vamos dizer assim, pelo interesse, em última instância, de investimento num país, tá certo? Então, se você for ver lá aquelas chamam identidades macroeconômicas e tal, você vai ver que a conta externa, no fundo, é uma diferença entre a tua poupança, o que você está produzindo, e o que você está absorvendo, consumindo e investindo. Então, em geral, os países que até apresentam uma moeda mais fraca, o que significa que eles podem estar até exportando mais, como é o nosso caso, é porque eles estão com menos investimento. Se você tem grandes oportunidades de investimento num determinado país, o dinheiro aflui, tá certo? E com isso a moeda sobe. Então, eu diria que no momento, o que esse real fraco reflete é talvez as pessoas estarem com uma percepção menos otimista das possibilidades de investimento no Brasil. Se essa percepção for evoluindo ao longo do semestre, e as pessoas virem que tem mais oportunidade de investimento, elas vão trazer mais dólares, inclusive o próprio exportador, que está deixando quase 20% do seu valor exportado lá fora, tá certo? Que é normal, não tem problema nenhum nisso, mas eu acho que o grande segredo é isso. Como que eu crio esse ambiente favorável ao investimento, de tal maneira que você vai estar atraindo recursos para investir aqui no Brasil, na indústria, na telecomunicação, no turismo, né, que você mencionou, além da agricultura, que já tem a área em que tem tido assim, mais dinâmica de é o que investimento.
Investimento é a chave. Os investimentos importantes que tem para ser feito aqui, um é tecnologia, né? O 5G. Exatamente. A resolução do 5G pode ser uma coisa que atraia investimentos significativos, tá certo? Mas tem várias outras coisas. Deixa eu até te falar de um tema que você sabe que eu gosto bastante, e aqui o banco está muito envolvido, que é o tema das questões ESG, climática, etc. Então, essa também pode ser uma outra área que pode atrair muitos investimentos. Outro dia a gente estava conversando com a presidente da Abeólica, a Elber, que você deve conhecer bem. Ela estava contando que uma das oportunidades que está começando a ter é você investir em energia eólica e solar para até produzir hidrogênio. E que o hidrogênio, alguns acham, lá, os alemães, etc., os europeus, pode ser o petróleo do século XXI. Só que é um petróleo que é produzido de maneira verde, através de energias renováveis. Então, vê só, essa é uma forma de você atrair investimento. Então, se ficar... O mundo inteiro está querendo isso. O mundo inteiro está querendo isso. Então, se houver um grande investimento, 10, 15, 20 gigawatts de potência para você produzir, por exemplo, hidrogênio, significa que você teve aí um valor significativo de novos investimentos, alguns dezenas de bilhões de dólares. Eu tenho certeza que se a gente tiver coisas desse gênero, inclusive no setor renovável, no setor verde, etc., você vai ter um real que vai se apreciar, uma economia que vai estar tendo novos fluxos de investimentos. E o Brasil está muito bem colocado nessa corrida aí para emissões líquidas zero e tudo aí que o pessoal está se preparando aí para a conferência no final do ano. É uma oportunidade de crescimento para o Brasil se a gente souber aproveitar. No começo aqui da nossa conversa, você dizia que, nós estamos falando de duas coisas, uma recuperação e aí a gente volta ao que era antes. Isso, exatamente. E o que era antes precisava de um monte de reformas. É verdade. Né? Então está todo mundo prevendo que tem uma recuperação agora, mas ano que vem a gente volta àquele rame-rame de crescimento baixo. Eu brincava que era que nem assim, quando a gente era criança, que põe aquela bolinha no fundo da piscina, né? Você solta a bolinha sobe super rápido. Mas quando chegou na superfície, aí ela não continua subindo. A gente está assim, a gente tem que fazer umas reformas aí, para fazer esse investimento ser mais favorável, para o mercado de trabalho também responder melhor. Fizeram várias reformas, mas enfim, provavelmente a gente vai ter que continuar trabalhando nisso. Que é um tema clássico nosso, as reformas, ambiente de negócios e tal. Exatamente, diminuir a burocracia. Eu acho que tem uma reforma... Inclusive, para esses investimentos aí na área verde, precisa facilitar muito o ambiente de negócio. Tem um projeto de lei agora, um substitutivo, muito interessante para criar um mercado de créditos de carbono no Brasil, tá certo? Mercado de carbono no Brasil. Tem um projeto que já está até lá no Ministério da Economia há algum tempo, foi feito com o Banco Mundial, e agora tem esse projeto de lei que eu acho que é pensado até um projeto anterior do deputado Marcelo Ramos. Então, assim, o setor privado brasileiro está muito atento a isso. O setor privado brasileiro entende que tem muitas oportunidades. Você pode falar com a Suzano, com a Siemens, com a Shell. Todo mundo está a favor de você ter uma economia verde, sustentável no Brasil e estão trabalhando. A gente precisa de algum marco regulatório para poder facilitar isso. Inclusive, esse mercado de carbono. É parte, vamos dizer, da listinha de reformas que, se a gente não puder fazer esse ano que vem, certamente é uma prioridade em 2023, junto com a reforma da tributação indireta, né? PIS/COFINS, essas coisas. E para concluir, Joaquim Levy, nós temos aqui uma situação. O Brasil, o principal cliente dos nossos produtos de exportação é a China. Né? E, ao mesmo tempo, nós temos ligações econômicas muito antigas e muito sólidas, também muito importantes, com os Estados Unidos. E há uma disputa geopolítica hoje clara entre Estados Unidos e China, uma disputa entre duas grandes potências e tal. Ainda agora o presidente Joe Biden está falando em restabelecer a política do Buy American, né, pelo governo americano. Como é que você acha que o Brasil fica no meio dessas duas grandes potências? O Brasil tem afinidades com ambas, ele tem uma parceria forte econômica também com ambas,
E, assim, pelo menos no médio prazo, eu não consigo ver que isso crie conflitos ou dificuldades maiores. Obviamente, a gente tem que saber onde que a gente vai se posicionar em respeito de alguns assuntos. Deve-se também notar, sim, mais uma vez, até no tema que a gente estava discutindo há pouco, lá, no tema climático e tal, a China e os Estados Unidos têm pontos em comum. Tá certo? Tem algumas diferenças, tem uma diferença até de forma de governo, que é muito explícita. A gente tem um alinhamento com a democracia, isso é muito tradicional do Brasil, né? Mas, enfim, afora por essa questão um pouquinho de estrutura de governo, nós também tradicionalmente temos uma economia de mercado mais aberta. O empresário brasileiro, apesar de todas as coisas, ele faz o que quer, tá certo? Você não deve, digamos assim, lealdade nem ao governo, nem ao partido, nem a nada disso. Então, assim, tem um pouquinho de diferenças, né? Mas não são diferenças que tenham que levar a nenhum tipo de conflito. E eu acho que, na maior parte das circunstâncias, são questões comerciais. Assim, por exemplo, no caso de provisão de alimentos, a gente é concorrente dos Estados Unidos. Em outras coisas, a gente pode ser concorrente da China. Enfim, isso é natural e eu acho que todos os países do mundo têm um pouco dessa relação e a gente consegue construir coisas em comum com todos os parceiros, assim como a gente também tem uma parceria muito forte com a União Europeia, né? Às vezes pode ter alguma coisa que a gente tenha mudado um pouquinho o comportamento e crie, vamos dizer assim, uma fricção, né? Mas são coisas temporárias e a gente continua tendo uma relação muito profunda com a União Europeia e inclusive até com alguns países africanos, né? Que não só culturalmente, mas economicamente são importantes. Mas temos uma encrenca no 5G, né? Eu acho que tem se encontrado caminhos para lidar com isso, tá certo? Eu acho que aí eu não sou especialista, não conheço o suficiente, mas o próprio governo, dentro aí do desenho do leilão, estabeleceu alguns padrões que ele acredita que atende ao que alguns consideram poderia ser alguma fragilidade. É óbvio que nessa questão de informação, a gente nunca exatamente sabe o que está dentro dos programas, né? E você pode acabar em toda sorte de paranoia, porque eu não sei auditar, eu não sei ver. Isso é uma caixa de Pandora, né? Teve um político que falou o seguinte: escolhe qualquer um, eles vão te ouvir mesmo. É bem provável. Eu acho que aqui também no Brasil, a verdade, a gente não costuma ter grandes segredos, né? E também, se não tiver tecnologia, se solta alguém em Brasília durante uns 3 ou 4 dias, você descobre tudo o que está acontecendo. Não é muito difícil, não. Aí não deve ficar muito assustado com isso. 5G, sem nada. Não precisa ser 5G, não. Põe 2Gs, 2 pessoas, 2 gentes, você já consegue descobrir a maior parte do que está acontecendo aqui no Brasil. Isso é uma coisa boa. O Brasil é um país muito aberto, né? Você que é da imprensa, não tem nada mais valioso do que você ter uma imprensa aberta, todo mundo pode fazer a pesquisa, de vez em quando descobre algumas coisas que assustam um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso faz parte quase até do nosso caráter, né? Uma última coisa que é sempre mais delicada e tal, mas em que medida você vê o ambiente político, e já estamos indo aí para o terceiro ano do governo Bolsonaro, perto aí já de um ano eleitoral, em que medida esse ambiente político ajuda, atrapalha? Olha, eu diria assim, há uma grande expectativa do eleitorado de uma visão de Brasil, uma visão que, por exemplo, enderece o que você falou, de emprego, como que você vai criar emprego. Se a gente pensar nos últimos 20 anos, a gente evoluiu muito. Outro dia eu estava escrevendo uma coisa, até para o Valor, e estava notando o número de universitários, a qualquer momento na universidade hoje, na faculdade, triplicou de 2000 para cá. Hoje a gente tem quase 9 milhões de pessoas, apesar da crise, talvez tenha diminuído um pouquinho, mas entre 8 e 9 milhões de universitários. Isso vai fazendo uma diferença, tá? E, ao mesmo tempo, são pessoas que se formam, têm expectativas, querem saber o que vai acontecer.
Então, eu acho que a grande questão do ambiente político, na verdade, é quais propostas que podem ser levadas avante, como que isso pode ser levado avante. E aí você vai ter uma via, 2 vias, 3 vias, 5 vias. Eu acho que não é a questão. A questão é a seguinte: qual é a visão? Inclusive, de tempos em tempos, as pessoas se lembram que ano que vem a gente faz 200 anos de independência, né? Então, assim, o que é o nosso Brasil depois de 200 anos? O que a gente quer para frente? Aproveitando essa liberdade de empreender que tem no Brasil. Toda vez que eu falo com investidor estrangeiro, ele fala a profundidade do nosso sistema empresarial, o nosso sistema financeiro forte. Como é que a gente põe isso tudo para trabalhar, para a gente voltar a ser mais atrativo para investimento e a gente responder essas expectativas de uma população que está mais bem alimentada, uma população que está mais educada do que era há 20 anos, mas ainda tem muito para andar. E sabendo que cada vez mais aí na economia mundial é o capital humano, né, como os economistas chamam, que vai fazer cada vez mais a diferença. Então, eu acho que é isso que as pessoas querem ouvir. E, de uma maneira ou de outra, quem estiver aí se candidatando vai ter que ter essa visão. Essa visão e tem que ser uma visão de harmonia, de crescimento, uma visão bem realista de Brasil, prezando a liberdade, prezando a iniciativa e valorizando o que a gente tem mais de importante, que é o nosso próprio povo. Joaquim Levy, muito obrigado. Acho que tivemos aqui uma boa conversa, uma geral aqui no panorama econômico e um pouco de política da economia brasileira deste mês e dos próximos. Muito obrigado. Obrigado. Este foi mais um Encontro Safra. Muito obrigado.